E bandidos, eu acredito que estas coisinhas estão aqui e tenho aqui uns novos ainda por abrir, os da Arctic. É a primeira vez que eu pego nestes, TP3. Alguns de vocês já sabem o que isto é, são thermal pads e eu acho que isto vai virar moda, entre aspas, outra vez, mas por diferentes motivos. Isto é o que tu colocas nos dissipadores das gráficas para a VRM, para a memória, os NVMe nas motherboards também utilizam, se tu não te esqueces de tirar o plástico. E eu acho que eventualmente isto vai virar moda outra vez, as pessoas vão se voltar a preocupar com isto, porque não se têm preocupado muito, por bons motivos, porque as gráficas estão extremamente caras e o tempo que as pessoas as vão querer usar vai ser muito maior. Nem que seja porque vendeste. E a pessoa a quem tu vendeste, eventualmente passado 1 ou 2 anos, vai vender outra vez, porque uma 90 que agora custa 3.000 euros, se calhar daqui a 5 anos, da maneira que isto está, provavelmente ainda vai valer mais de 1.000, não sei, da maneira que está as gráficas estão a evoluir pouco, os preços aumentam, portanto, talvez daqui a 5 anos custe 1.000 euros, uma 90 das atuais ainda, não sei. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Mas se acontecer isso ou algo muito próximo, significa que mesmo que não custe 1.000, ou que só custe, entre aspas, 500, ou que não seja a 90, seja a 80, custe 500, alguém vai querer utilizar. O que acontece é que as gráficas eventualmente precisam de ser abertas, precisam de manutenção e se algo é muito caro, tu vais querer que dure. Abrir uma gráfica e fazer manutenção pode criar problemas que não existiam, acho que é óbvio, mas chega a uma certa altura que é inevitável. O alerta importante é que muitas gráficas da atual geração estão a utilizar PTM 7950, que é esta coisa aqui, que eu não tenho vídeo disto, apesar de já estar a usar, quer dizer, agora não está em uso novamente. Isto é tipo um pad, só que substitui a pasta térmica. Isto, na teoria, não degrada. Portanto, colocas uma vez e não precisas de voltar a colocar, na teoria. O máximo que eu utilizei na 7800 XT, que foi aberta de propósito para colocar isto, foi acho que 9 meses e não degradou. Mas também não ficou melhor que a pasta térmica, porque há situações onde consegue ficar melhor que a pasta térmica para corrigir imperfeições que haja no chip, no dissipador ou em ambos. Imperfeições. Eu ainda não apanhei um caso desses grave de falta de contacto por imperfeição. Portanto, quando eu apanhar, eu queria testar a PTM 7950. Portanto, gráficas atuais que utilizam isto, por natureza, não precisam, na teoria, de ser abertas para trocar a pasta térmica. Mas nem todas utilizam pasta térmica e eu ainda não sei a 100% se isto vai durar assim tantos anos. E os pads deixaram de ser moda por muito bons motivos, mas acho que vai voltar. E aproveito e fazemos uma experiênciazinha com os novos da Arctic que eu ainda não conheço. E entretanto, por causa disto, o que aconteceu é que o meu plano mudou completamente. Aqui em casa tenho 2 gráficas que ainda não foram abertas. Aberto não é da caixa, tirado do dissipador. Nenhuma vez. E eu queria inicialmente experimentar os TP3, os novos, e pegar numa gráfica que nunca foi aberta e comparar com alguns de stock, ver se eles são pelo menos melhores que alguns que são usados de stock em gráficas, ainda que varia de unidade para unidade. Para ter uma ideia, eu ainda tenho aqui a primeira versão da Thermal Grizzly, mas o que acontece foi que eu quis retirar a PTM 7950 e depois disso, nunca mais, a 7800 XT onde isto está, nunca mais ficou com uma boa temperatura no chip. E é por isso que os pads podem voltar a ser moda, porque mesmo que tu abras a gráfica, o que vai acontecer com os pads é que eles são reaproveitáveis. Mas são reaproveitáveis até certo ponto, porque alguns só ao abrir desfazem-se. Existe uma coisa que substitui os pads, que se chama Thermal Putty. É muito mais fácil de aplicar, tem as suas vantagens, o problema é que não é propriamente reutilizável, ok? Os pads são reutilizáveis, mas são reutilizáveis, deixa-me abrir este já agora, tenho aqui diferentes medidas, são reutilizáveis até certo ponto, até meio milímetro, ou mais fininho. 1,5. Os pads são reutilizáveis até certo ponto. O que aconteceu foi que, como eu fiz várias experiências na mesma gráfica, os pads acabaram por perder ou bocadinhos que se foram desfazendo, e agora a pressão
não é uniforme, portanto a GPU nunca mais vai voltar a ter o mesmo desempenho enquanto não trocar os pads. E nos pads é sempre traiçoeiro, porque repara aqui, este tem 1,5, este tem 1,5. Mas uma experiência que eu fiz ao de leve, na mesma gráfica, eu coloquei estes da Grizzly e a memória fica baixa a temperatura, porque estes pads, apesar de serem muito caros para aquilo que fazem, eles tecnicamente são bons. A memória baixa a temperatura, mas a GPU piora bastante, porque eles são muito duros. Estes aqui, os pads basta tu apertares assim no cantinho, tu sentes logo a diferença. Estes aqui eu já vi que são muito mais molzinhos, muito mais maleáveis, ok? Portanto, com a pressão, os pads vão se moldar de alguma forma, não é? Mas vão exercer força contrária à que tu estás a fazer a apertar os parafusos. Isso pode criar desequilíbrios. E é por isso que o ponto de situação onde está a 7800 XT, que eu vou abrir mais uma vez, não era o plano, mas vou sacrificar a mesma pela quinta vez, por aí, está com mais temperaturas, por comparação àquilo que era de origem, que representa aquilo que pode ser, daqui a 5 anos, tu abres uma gráfica, voltas a fechar, faz a manutenção toda e a temperatura nunca mais volta ao sítio. Se isso te acontecer, significa que provavelmente vais ter que tirar os pads. Portanto, como as gráficas agora são à partida para durar muito tempo, porque são muito caras, nem que seja para o segundo dono, terceiro dono, quarto dono, eventualmente vamos precisar trocar pads. Vamos só utilizar aqui um ponto de referência muito rápido. Ela não está com as afinações de stock, é irrelevante. Precisamos de um ponto de referência, que eu já conheço bem, esta gráfica. Vamos utilizar o Formark, que vai fazer com que o hotspot aqueça mais que a maioria dos jogos, mas é extremamente com os mesmos settings. O Formark é extremamente consistente, gosto muito por causa disso. E vamos ver aqui em cima, temos a temperatura Edge, normal entre aspas, e a do hotspot é que diz Junction. Portanto, vamos fazer Run e vamos ver com Power Limit no mínimo, neste momento, estamos a 212. Nós temos, eu vou apontar, ainda que já saiba mais ou menos de cabeça, acho que estabilizou mais ou menos. Não é muito importante o valor 1 a 1, ok? Temos 48, 49, vamos para 49,50, ok? E depois temos o hotspot a 67, 68, é isso? Não chega a menos de 20 graus de delta de um para o outro. E agora quando passamos para o outro extremo, que é pôr o power limit no máximo, temos 50, vamos ver onde é que estabiliza. O hotspot já está a 90. Portanto, a diferença já está superior a 30 graus. Mesmo com o Formark, a diferença não costumava chegar aos 30 graus. Piorou. Isto não é grave. Esta gráfica está pronta para usar, como está. Está boa. Mas está menos boa do que estava de origem. E isso não tem fim. O quão menos boa pode ficar. A tua pode ir instantaneamente para os 115 graus, simplesmente porque abriste e fechaste e algum pad não está bom, ou a temperatura da gráfica fica boa, mas a memória passou de 80 para 120 graus. Portanto, quando isso acontecer, o ideal é trocar pads. Pôs 56, 57 e temos 90, 92 de hotspot. Portanto, uma diferença superior a 30 graus e no máximo aqui a memória bateu... A memória está a 85, 86. E não sei qual é o resultado, vamos ver depois, mas o resultado vai ser diferente, não apenas na memória, mas no chip, pode ser até para pior. Portanto, vou trocar isto tudo e vamos ver como é que fica. Voltamos, vamos repetir o teste do Formark, que eu fiz mais ou menos uns 10 segundos, só para ver se não estava tudo a queimar e a explodir, com o Power Limit no mínimo, e nós tínhamos, portanto, 49, 50 graus na temperatura geral e depois 67, 68 no hotspot. Nós vemos que o hotspot baixou, ele vai aquecer mais um bocadinho, talvez uns 8 graus, 9, 8 graus aqui. E a memória, por acaso eu não apontei, 64, não apontei com power limit no mínimo. Estamos com muito boa temperatura de memória, ok? Vamos agora pôr o power limit no máximo. E vamos ver aqui que nós tínhamos 90/92 no hotspot. E a memória aqui é para 85/86. Olha a drástica diferença na temperatura da memória. Portanto, nós baixamos 15 graus na memória e 10 graus no hotspot. Pode não ser 10, pode ser 8, pode ser 11. Varia de diferentes fatores, não é? Mas a memória é onde me está a surpreender, porque eu estava a contar com menos ganho na memória. O hotspot aqui ali pós 90, 92 quase instantaneamente, e ele vai ali aos 83, vi agora,
e depois baixa para os 82. Ok, portanto ganhamos 9 a 10 graus no hotspot em carga máxima, com o power limit no máximo, e tipo 15 graus, 14 na memória. Não estava a contar com tanto. Portanto, estes pads parecem ser bastante bons, mas estes, a não ser que haja alguma situação onde eles não sejam suficientes, não são nada caros. Isto está aqui a 22 euros o de 1 milímetro, mas repara que é 200 por 100 vezes 2. É isto tudo vezes 2. Traz 2 coisas inteiros, ok? Portanto, podes... Isto é para mim que acabo por utilizar várias vezes, não é? Aqui eu estou a fazer experiências com o que é meu, porque eventualmente aparece mais uma gráfica mais antiga que não tem garantia e é preciso fazer manutenção, não é? Mas eu creio que eles têm a opção de comprar mais pequeno. Sim, podes comprar mais pequeno. Assim, um quadradinho, fica-te a 10 euros. Para quem usa muito, parece mesmo que compensa comprar uma peça apenas. Portanto, isto é um quarto, porque aqui é 200... Este passa para 100 e essa é uma peça. Portanto, para quem usa muito, compensa comprar a grande. Dá para perceber, não é? A cena é que eles só fazem meio milímetro, 1 milímetro e 1,5. Portanto, se tu precisares mais que isso, tu vais utilizar 2. Que eles até tinham aqui uma imagem. Não é esta. Está aqui. Supostamente, não dá para fazer assim uma experiência com 100% de certeza, porque não existe o de 3. Ou de 2, mas tu precisas mais, pões um com o outro, juntas um ao outro. Portanto, as 3 medidas dá para várias combinações finais de espessuras e, na teoria, até 2 está ok. Eu, quando estava a instalar, eu reparei logo, fiquei logo com boa esperança, porque ele é tão maleável que eu percebi logo que aquilo ia ajudar bastante no problema da GPU, porque a maior parte das GPUs atualmente, o dissipador da memória é partilhado com o dissipador da GPU. E eu, nesta experiência que te mostrei aqui, eu ia trocar, e eventualmente vou, não interessa para este vídeo, ia trocar os pads de tudo da VRM, só que para eu ter 100% a certeza que o que estava a causar o aumento da temperatura era os pads da memória, porque é os que estão ali que vão interferir mais diretamente com a pressão, eu precisava trocar apenas os da memória para ter a certeza, porque os outros até já tinham sido virados ao contrário, são os de origem, tinham sido virados ao contrário, e a pasta térmica que lá estava, à volta estava tudo sujo, porque eu fiz várias experiências seguidas com diferentes pastas térmicas, tinha utilizado a MX6, fantástica, adoro, e esta última que pus, que me viste a pôr no vídeo, foi a Hydronaut, não é Cryonaut, é Hydronaut, porque foi exatamente a última que estava aplicada. Portanto, o primeiro teste que tu viste no vídeo foi com o Hydronaut, portanto é do mesmo tubo, fisicamente do mesmo tubo, e tinha uns dias apenas, portanto, para ter certeza que a diferença de temperatura era por causa dos pads e não da pasta térmica. Primeiro, como tu viste, mudando apenas o power limit, tu consegues uma diferença enormemente grande no hotspot. Se a tua gráfica tem problemas de hotspot, é muito cara e está na garantia, não queres arriscar perder a garantia, alterar o power limit, é um remendo, mas é um remendo que funciona, pelo menos para não perderes a garantia. Porque temperaturas excessivamente altas provocam uma de duas coisas, ou eventualmente duas coisas. Primeiro, instabilidade, que é chato, mas nada estraga, e perda de tempo de vida útil da gráfica. Funciona para qualquer coisa, componente eletrónico que aqueça, quanto mais quente, menos o tempo de vida. E como as gráficas são extremamente caras, prolongar, se ela passar de 5 anos para 8 anos de tempo de vida, é bem-vindo, acho eu, se custou 3.000 euros, não é? Portanto, se está fora da garantia e está um bocadinho quente, abre, troca. O problema é que tens de ter extremamente cuidado, porque se utilizares um pad de espessura diferente ou muito mais duro, a espessura a mesma, mas muito mais duro, a diferença vai ser... podes criar um problema de temperatura. Eu recordo na altura que o pessoal fazia muito mining em casa, que, não só em casa, não é? Mas o pessoal tinha mais tempo a brincar com uma por uma, alterar cenas uma por uma, que chegavam a utilizar pads que baixavam a temperatura da memória, mas prejudicavam a temperatura de GPU. E era propositado, porque faziam undervolt e downlock na GPU, portanto, se ela aquecer 10 ou 15 graus a mais, é irrelevante, porque vai estar a trabalhar tipo a 50 ou a 60, portanto, mesmo hotspot. Então, preferiam dar prioridade a pads que favorecessem mais a memória, mesmo que prejudicassem a GPU.
isso não se aplica na vida real, não é? Este vídeo tem obrigatoriamente menos alcance e menos interesse para o público em geral, portanto, por favor, se não te incomodar, deixa mesmo o teu gosto neste vídeo, ou não gosto, tanto faz, e qualquer comentário ajuda para fazer número. Podes só dizer hashtag #aterraturso, whatever. Teoricamente ajuda um bocadinho, eu acredito que não. Vemo-nos então no próximo vídeo. Está bem, bandidolas? Beijinhos à prima. Tchau, tchau.